Muitas pessoas acreditam que apenas fatores externos controlam os resultados, mas isso está longe de ser verdade. Existem algumas ferramentas simples, porém poderosas que você pode começar a usar em sua vida, independentemente da situação em que se encontre e que irão mudar sua realidade financeira. O vídeo de hoje vai mostrar como você pode atrair dinheiro por meio da lei da atração, utilizando etapas cruciais para começar a manifestar riqueza e prosperidade em sua vida. E você pode começar a fazer isso hoje mesmo, assistindo ao vídeo até o final. Com certeza, a mensagem de Joe Vitale irá transformar sua perspectiva em relação ao dinheiro, trazendo resultados financeiros que você nunca imaginou. Hoje irei revelar a você os fundamentos para atrair mais riqueza. Você pode utilizar estes fundamentos para atrair qualquer coisa, mas o foco principal está nas ferramentas, nos passos e na fórmula comprovada para atrair especificamente o dinheiro. Portanto, pegue papel e caneta para fazer anotações. O primeiro passo para começar a atrair dinheiro em sua vida é modificar a sua mentalidade. Isso é extremamente crucial porque a maioria de nós tem uma visão negativa em relação ao dinheiro, pois acreditamos que o dinheiro é algo maléfico, pensamos que o dinheiro corrompe, que o dinheiro é nocivo. Estive em diversos países subindo em palcos para realizar palestras, e percebi que em cada um deles há uma crença limitante enraizada no subconsciente das pessoas em relação ao dinheiro. É justamente essa crença que impede as pessoas de prosperar financeiramente. Sempre enfatizo que a quantidade de dinheiro que você possui está diretamente ligada à sua mentalidade. Se você não tem uma relação saudável com o dinheiro, não conseguirá acumulá-lo e muito menos atrair mais dinheiro. Suas percepções mentais e crenças limitantes sempre irão afastar o dinheiro. Essa é a principal crença que identifiquei em todos os lugares por onde passei, e é também a que você precisa modificar. Qual é essa crença que eu já tive, você já teve ou ainda tem? Eu posso iniciar essa crença com uma frase e você pode completar afirmando que o dinheiro é a causa de todos os problemas. Praticamente todos concordariam que já ouviram isso, acreditaram e agiram de forma inconsciente com base nisso. No entanto, essa não é uma verdade absoluta. George Bernard Shaw, renomado escritor, afirmou que a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas, ou seja, o dinheiro em si não é a raiz de todos os males. Vamos esclarecer essa crença, pois ao fazê-lo, você se permitirá receber dinheiro em sua vida. É importante seguir todos os passos que revelarei neste vídeo, mas o primeiro passo é justamente libertar-se dessa crença para permitir que o dinheiro entre em sua vida. É fácil imaginar que se você deseja recursos financeiros para saldar suas dívidas, sustentar sua família e contribuir para uma causa, mas está com dificuldades, é porque possivelmente você carrega a crença de que o dinheiro é ruim. Você já parou para pensar o quão positiva a sua vida poderia se transformar ao abandonar essa crença limitante? A raiz de todos os problemas é o amor ao dinheiro. Essa é uma frase originária da Bíblia. No entanto, é importante esclarecer que se trata apenas de um fragmento. A frase completa é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em muitos casos, nós internalizamos essa crença sem questionarmos sua origem ou motivo. Porém, vamos refletir sobre isso e considerar seu verdadeiro significado. O apego excessivo ao dinheiro é a fonte de diversos problemas. Bem, as pessoas verdadeiramente prósperas e equilibradas que eu conheço, e isso inclui a mim, não têm amor pelo dinheiro. Nós não temos amor, temos gratidão pelo dinheiro. Nós utilizamos o dinheiro, empregamos e contribuímos com o dinheiro. Investimos, porém não somos obcecados pelo dinheiro. Este é um conselho de extrema importância. Arnold Paton foi um autor que me influenciou significativamente. Certa vez ele me disse algo que irá mudar sua perspectiva em relação ao dinheiro. Ele disse: o único propósito do dinheiro é expressar agradecimento. Reflita sobre isso. O único objetivo do dinheiro é manifestar gratidão. Quando você paga a fatura do supermercado, você se sente agradecido por ter alimento. Quando você paga a fatura de seu celular, você se sente agradecido por ter um celular. Quando você paga a fatura de seu carro, você se sente agradecido por ter um carro ou uma casa. Essa consideração vai ampliar sua habilidade de receber dinheiro.
Agora você perceberá que o dinheiro é no mínimo neutro quando na realidade, na maioria dos casos, ele é utilizado para algo positivo. Portanto, você não precisa amar o dinheiro, você deve valorizá-lo e sentir gratidão pelo dinheiro para que você possa receber em sua vida e possa utilizá-lo para causas benéficas. Caso tenha causas nobres e que lhe sejam importantes, uma das melhores atitudes que você pode tomar é reconciliar-se com a questão financeira, permitindo que o dinheiro flua em sua vida de modo que possa direcioná-lo para as causas nas quais acredita. Isso é magnífico, pois o liberta para desfrutar de grandes quantidades de dinheiro, uma vez que tenha estabelecido uma relação harmoniosa com o mesmo. Portanto, o primeiro passo a ser dado é compreender que o dinheiro é neutro, não sendo bom e nem ruim, mas sim tão útil como uma caneta. Caso eu queira, posso redigir uma carta de sentimentos amorosos com o auxílio dela, porém é importante ressaltar que essa mesma carta também pode ser utilizada para causar dor em alguém. Assim como uma caneta, o dinheiro é neutro e sua função depende inteiramente de como é utilizado, seja para o bem ou para o mal. Agora, o próximo passo crucial a compreender é que todos nós possuímos crenças sobre nós mesmos. A grande maioria das pessoas não enxerga seu próprio valor, bem como acredita que não merece coisas boas, incluindo o dinheiro. Portanto, a próxima crença que precisa ser trabalhada é a sua autovalorização. Já passei por um período extremamente desafiador em minha vida, onde precisei reconstruir minha imagem pessoal e reafirmar o meu valor. Não sei quem você é ou onde se encontra, mas talvez seja necessário fazer o mesmo. A boa notícia é que você tem essa capacidade, assim como todos nós. Um indivíduo que tive a oportunidade de entrevistar recentemente foi o renomado psicólogo, Dr. Benjamin Hardy. Ele escreveu um livro intitulado A Personalidade Não é Fixa. Mas o que exatamente esse título quer dizer? Isso implica que é possível alterar a forma como nos enxergamos, podendo transformar nossa própria personalidade. Se percebermos que carregamos a crença de não merecimento, é necessário analisar e reconstruir nossa autoimagem. Receber o presente mais valioso de todos, que é a vida, nos confere o direito de desfrutar dos prazeres e do conforto que ela oferece. Merecemos viver a missão que nos foi destinada e para compreender isso, é fundamental começar a nos observar no espelho. Ao fazer isso, devemos enxergar os aspectos que apreciamos em nós mesmos. Nesse contexto, não estou me referindo a um amor próprio egoísta, mas sim a uma autoestima saudável. Então você começa a se lembrar das vezes em que fez coisas das quais se orgulhou no passado. É certo que no passado existiram situações onde tomou a decisão correta, disse as coisas certas e agora pode direcionar seu foco para esses momentos, com o intuito de expandir a experiência de amar a si mesmo. Quando você se ama, se valoriza e quando valoriza o dinheiro, você altera sua mentalidade para permitir a entrada de mais dinheiro em sua vida. A próxima etapa que desenvolvi, é uma palavra que aprendi a repetir frequentemente, denominada nevilizar, ter mais dinheiro, mas o que exatamente isso significa? Neville Goddard, um indivíduo que ministrava aulas e escrevia livros, compartilhava conhecimentos sobre a importância de vivenciar a sensação de que aquilo que desejamos já está a caminho. Ao invés de apenas desejar ou imaginar ter mais dinheiro. Goddard nos incentivava a imaginar e sentir como se já tivéssemos essa quantia em mãos. Por exemplo, se pensarmos em receber dinheiro no dia anterior, seja ele 5, 50 mil ou 500 mil dólares, não importa exatamente o valor, imaginamos que esse montante já está em nossas mãos ontem. Como nos sentiríamos no presente diante disso? Qual seria a sensação em nosso corpo? Como isso refletiria em nossa mente? Neville Goddard afirmou: imagine o desejo realizado, mas o que isso indica? Significa que independentemente do que se deseja, nesse caso ter mais dinheiro, já se concretizou. Assim, você já possui mais dinheiro, tente imaginar e visualizar a situação quando isso se tornar realidade. O objetivo do ato de nevilizar é acelerar a lei da atração. A maioria das pessoas pretende visualizar o que deseja, mas não experiencia a realização desse desejo. Para simplificar esse processo,
O que Neville Goddard basicamente queria dizer era que você deve viver de acordo com o resultado final, em vez de apenas imaginar que terá dinheiro amanhã ou na próxima semana. Imagine-se já possuindo o dinheiro agora, e agora não é apenas um exercício de imaginação, mas a experiência física de como isso afeta seu corpo e sua mente. Neste momento, mantenha os olhos fechados e visualize com intensidade que você possui recursos financeiros. Em seus pensamentos, o que você está adquirindo? Que atividades está realizando? Com quem está dividindo? Quais vivências está experimentando? A seguir, é necessário realizar uma reflexão sob a ótica do empreendedorismo. No entanto, o que exatamente significa pensar como um empreendedor? O empreendedor é capaz de identificar oportunidades, porém, é ainda mais crucial que ele esteja atento às reclamações. Dan Doity possuía um programa de televisão na CNBC intitulado A Incrível Ideia. Uma das maiores satisfações que eu tinha na vida era ser um dos convidados de seu programa. Eu era um grande fã do programa, assistia diariamente e ele costumava dizer que uma das melhores maneiras de descobrir uma ideia de negócio para obter mais lucros, era prestar atenção às reclamações. Quando alguém reclamava em algum lugar, eu lia reclamações nas redes sociais e me questionava, como posso resolver isso? Porque ao solucionar os problemas das pessoas, eu teria a oportunidade de criar uma nova forma de obter mais dinheiro. Portanto, pense como um empreendedor e esteja atento às oportunidades. Eu quero que você perceba que o lugar onde você se encontra atualmente é apenas temporário, independentemente do ambiente em que você esteja, da sua formação ou experiência, você tem a capacidade de mudar, crescer e atrair mais dinheiro. Se eu e muitas outras pessoas ao longo da história conseguimos, tenho certeza de que você também consegue. Após anos de estudo sobre a lei da atração e pessoas bem-sucedidas, descobri um programa que é responsável por atrair toda a riqueza do mundo. Esse programa funciona como uma ponte entre a lei da atração e a realização de seus sonhos. Aqueles que têm acesso a esse programa são capazes de usar a lei da atração para atrair prosperidade, abundância e riqueza. Clique no primeiro link da descrição e descubra o programa que está por trás das pessoas mais ricas do mundo. Prosperidade e paz, até o próximo vídeo.